Oi, oi, som. Obrigado, Senhor, porque nós viemos a este lugar para de fato te adorar, Senhor. Obrigado porque através dos louvores nós podemos nos achegar ao Senhor e dizer que te amamos, dizer que queremos ouvir a tua voz. Por favor, Senhor, no nome de Jesus, continua a ministrar a tua palavra aos nossos corações, que nós possamos, ó Pai, te honrar, te amar, te obedecer, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por tudo no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz, amém? Vocês podem sentar. Glória a Deus. Não vou jogar nada não. Na realidade, me deram esse pacote aqui para poder ministrar a palavra hoje. Nesse pacote aqui tem uma roupa, uma fantasia sobre a casa de papel lá, mas eu não vou vestir isso não, certo? Eu já vesti a camisa do CRB aqui, não deu muito certo não. Também vesti a camisa do CSA. O que me livrou foi a camisa do esporte, então vou continuar na minha, né? Bom, mas é com muita gratidão a Deus que eu venho aqui mais uma vez poder ministrar a palavra de Deus. Vocês aqui sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha aí nas redes sociais, seja muito bem-vindo também. E a palavra que Deus colocou no meu coração é a respeito de uma coisa muito prática. Talvez você ache uma diferença na forma como eu vou pregar aqui, mas Deus tem me incomodado bastante a respeito de algumas coisas, e eu queria ministrar ou falar a respeito de umas coisas que têm mudado a minha vida, e eu creio que vai também mudar a sua história, porque é um compromisso real que precisamos ter com o Senhor. E o texto base desta noite se encontra lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. E é um texto bem conhecido, mas que tem um grande significado que nós vamos tratar aqui hoje, né? Por favor, abra aí Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Esse texto é muito significativo para mim, porque eu começo a pensar como é que nós cristãos precisamos viver nessa sociedade, nessa geração que nós vivemos, de forma gloriosa para o Senhor. E eu queria pensar com vocês, e aí já queria começar a perguntar e interagir com vocês. Como é que nós podemos descobrir ou identificar um cristão genuíno? Alguém poderia me dizer aqui? Biblicamente falando, como é que a gente poderia identificar alguém que se diz ser discípulo de Jesus, mas pelos seus atos? Obrigado, pastor. Como é que a gente poderia fazer isso? Biblicamente falando, a Bíblia diz que é pela árvore, ou melhor, pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Que tipo de árvore você tem sido? Na sua escola, na rua, no grupinho, na panelinha que vocês fazem aí com seus amigos? Que tipo de árvore você tem sido? A Bíblia também diz que nós, eu e você, nós somos chamados para as boas obras. Que tipo de obra você tem feito? Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Com esses 3 versículos aqui, com essas 3 verdades, será que a gente consegue identificar um cristão genuíno? Eu queria tratar com vocês sobre as marcas, ou pelo menos algumas marcas de um cristão genuíno. Eu queria que você, ao ouvir esses versículos, ao ouvir essas marcas, que você fizesse uma leitura a respeito da sua vida. Quero saber se você se identifica com pelo menos uma marca dessa, tá? Por quê? Porque o Evangelho, ele é maravilhoso. Mas antes da gente entender o amor de Deus para conosco, o Evangelho, ele traz uma notícia ruim, que nós somos pecadores, que nós éramos inimigos de Deus. Mas
quando eu penso nisso, eu olho para Romanos capítulo 5, versículo 10, e olha só o que o texto diz. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Ele. E aí, sabendo disso, Deus, Ele nos dá essa notícia de que nós somos amados por Deus. Hoje, e mesmo quando a gente vivia no lamaçal do pecado, Deus nos amou de tal forma que deu o seu presente mais precioso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí eu quero questionar vocês. Aí eu quero começar a cutucar, ou catucar, ou mexer na ferida de vocês aí. Quero saber como vocês têm vivido o seu dia a dia. E uma primeira marca de um cristão genuíno é ter uma vida devocional. E aí eu quero expor vocês. Por favor, quem tem uma vida devocional aqui, levanta a mão, por favor. Todos os dias. Me perdoe, mas eu não estou aqui para alisar a cabeça de ninguém, para massagear o ego de ninguém. Eu também tive muita dificuldade em investir tempo com a Bíblia, porque eu não gostava de ler, nunca gostei na realidade. Eu vim aprender a gostar de ler quando eu me converti para ler a Bíblia. Mas esse tempo devocional é de extrema importância para mim e para a sua vida. A gente tem investido tempo, tem dedicado tempo para poder construir algumas devocionais para estar ministrando na vida dos líderes da liga. E consequentemente vocês vão receber essas devocionais também. E por que a gente está fazendo isso? A gente não quer obrigar ninguém a ter tempo com Deus. Pelo contrário, a gente quer ministrar, a gente quer orientar você a ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Porque não existe outra forma de você e eu caminhar para a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, se não for desenvolvendo a nossa santificação. E se você não tem investido tempo com Deus, eu quero desafiar você nesta noite a começar a priorizar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para encher linguiças nem nada, eu simplesmente estou instruindo você, adolescente, como eu queria ter encontrado Jesus na idade que vocês têm hoje. E uma vida devocional é para aqueles que realmente querem se aproximar de Deus, querem desfrutar da presença de Deus, querem se deleitar com Deus. E aí, como John Wesley já falou, né? Nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Nada. Então, se você já acorda, já pega o celular do lado e já olha lá o Instagram, o WhatsApp, o Twitter e as outras redes sociais, devemos ligar um alerta. Talvez o que Deus quer nesta noite é um posicionamento seu, só isso. Um posicionamento seu para priorizar a palavra dele todos os dias, porque é ela que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É nela que você vai poder entender o que Deus quer falar ao seu coração. E aí a gente está trabalhando sobre um método que se chama OICA, que é o seguinte: você simplesmente pega um texto bíblico, você observa o texto, você interpreta o texto de forma correta, você correlaciona o texto com outras passagens bíblicas e você aplica o texto na sua vida. Por que isso? Porque a palavra de Deus, ela tem que entrar na sua mente, na leitura da palavra aqui, ela tem que descer ao seu coração e você tem que tomar uma postura sobre a verdade que você aprendeu. Você tem que colocar em prática. Você tem que compartilhar com outras pessoas a respeito dessa verdade. E é de extrema importância que isso aconteça. Por quê? Porque é assim que nós vamos saquear o inferno. A necessidade do evangelho, de compartilhar o evangelho com outras pessoas, ela é urgente. E nós precisamos fazer isso. E como é que a gente vai compartilhar? Como é que a gente vai ministrar? Como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai ir lá para fora, falar de Jesus, falar da palavra de Deus, se a gente não lê a palavra de Deus? Se a gente não gasta tempo
nas Escrituras? Se a gente não investe tempo com o próprio Deus? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está na companhia do autor. E que privilégio nós temos. Nós conhecemos a verdade, ou pelo menos sabemos que ela existe. Mas essa é uma marca de um verdadeiro cristão. Se você se diz cristão, e se você não tem uma vida devocional, reveja isso, por favor. Reveja isso em nome de Jesus. Uma segunda marca que precisa estar nos nossos lábios, todos os dias, constantemente: obrigado. Uma marca de um verdadeiro cristão é ter gratidão no coração. Até porque foi uma instrução do apóstolo Paulo. Alguém lembra do que o apóstolo Paulo falou nas Escrituras a respeito de gratidão? Dai graças a Deus por quê? Por quê? Por todas as coisas, por tudo. Não é só pelo carro, pela casa, por sua família, pelo dinheiro que está no seu bolso, não. É por tudo. Dai graças a Deus por tudo. Você quer saber a vontade de Deus? É essa. Dá graças a Deus por tudo, pois esta é a vontade de Deus. Ter gratidão, ter um coração grato ao Senhor, por todas as coisas que Ele tem colocado diante de você como responsabilidade, por todas as coisas que Ele tem presenteado você, com bens materiais, com um alimento diário, com uma família maravilhosa. Você tem parado para agradecer a Deus? Pelos detalhes, pelo ar que você respira, pela roupa que você está vestindo. Precisamos viver na simplicidade do Evangelho e entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para mim e para você é que a gente dê graças a Ele por tudo. E que privilégio nós temos isso, de entender isso, porque o mundo lá fora precisa entender que nós servimos a um Deus que não é só apenas criador, Ele é sustentador da minha e da sua vida. Ele te sustenta todos os dias. E, consequentemente, uma outra palavra que precisa estar nos nossos lábios é a palavra perdão. Eu não sei se você tem alguém aí que feriu o seu coração, se você está magoado com alguém, se você está intrigado de alguém. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus nos orienta que nós precisamos liberar perdão. Sabe por quê? Porque ao liberar perdão, a gente está liberando cura, a gente está liberando libertação. E eu não sei o drama, a dificuldade, o problema, a tribulação, o deserto que você está enfrentando, não sei. Mas uma coisa eu sei, que ao liberar perdão, você é restaurado e é curado no nome de Jesus. Eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus, ela nos promete isso. E liberar perdão é simplesmente cumprir a ordenança do Senhor Jesus. Olha só o que o texto diz. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus respondeu a ele: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. E eu queria que você refletisse, meditasse nisso. Será que você tem liberado perdão? Será que você tem tido a oportunidade de experimentar o sobrenatural de Deus ao liberar perdão por uma palavra que você não gostou, por uma atitude de um amigo que você desprezou, que você ficou irritado e que guardou? Libere perdão, independente da situação, da circunstância, do problema, da pessoa. Libere perdão e seja restaurado no nome de Jesus. É uma terceira marca de um cristão genuíno. Eu quero fazer você refletir a respeito de uma outra marca. E talvez para a nossa realidade, para o nosso público, que são adolescentes, talvez seja um pouco complicado, mas eu não creio nisso. Eu creio que Deus, Ele usa a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. E por isso que eu coloquei uma outra marca de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele tem um coração generoso. E doar
tem que fazer parte do meu estilo de vida. E eu estou falando não só de doar dinheiro não, tá? Eu estou falando de doar os seus dons e talentos, doar o seu abraço. Tem muita gente aqui hoje precisando apenas de um abraço. E seja esse abraço de Jesus na vida dessa pessoa hoje, em nome de Jesus. E doe o seu tempo, doe a sua atenção. Eu tenho conversado com algumas pessoas aqui, alguns adolescentes, que simplesmente eles só precisavam de atenção. E precisamos ficar focados no que Deus Ele quer fazer em nós e através de nós. Precisamos doar a nossa vida. Nós precisamos investir no reino. E isso engloba tudo: dinheiro, tempo, saúde, trabalho, dons, talentos. E a minha família é uma família missionária, tá certo? E a gente não se exclui disso. Pelo contrário, a gente investe também na vida de outros missionários. Porque é um privilégio. E a Bíblia diz que, inclusive foi Jesus que falou, né? Quem é generoso será abençoado. Ponto. Pois reparte o seu bem, reparte o seu pão com o pobre. Jesus disse que é melhor dar do que receber. E gente, a gente precisa pegar essas coisas e colocar no nosso dia a dia como regra de fé e prática. Porque é a palavra de Deus que transforma e nos liberta de um comodismo, de um ativismo. E convenhamos, às vezes a gente senta aqui na cadeira como se a gente tivesse uma cadeira cativa. Mas vocês são a geração escolhida por Deus para impactar essa geração lá fora. Vocês são as pessoas que Deus trouxe nesta noite para ouvir a palavra dele, para testemunhar e testificar o que ele já começou na vida de vocês, porque a obra que ele começou na vida de vocês é muito grande e ele vai completar. E gente, doar é uma das características que precisamos fazer, que precisa fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso estilo de vida. E eu vou desafiar vocês logo mais, quando a gente tiver as nossas programações mais pegadas, a fazer uma mini viagem missionária lá no bairro São Jorge, e a gente doar o nosso tempo para aquelas crianças, para a gente doar os nossos dons e talentos para aquela comunidade, para a gente poder impactar esta Maceió, porque todos os domingos os cristãos genuínos vêm aqui orar por esta cidade. E eu vejo muitos adolescentes aqui orando também. Isso alegra o meu coração porque o legado está diante de vocês. E que Deus use vocês poderosamente para a honra e glória do nome dEle. Não para a sua exaltação, não para a sua glória. E se você tiver que se gloriar em alguma coisa, se glorie no Senhor. Se glorie no Senhor, se glorie no Senhor. Uma outra marca de um cristão genuíno é a leitura. E talvez você que seja aí um estudante, não goste muito de ler. Como eu falei, eu não gostava de ler, mas eu tive que aprender a gostar de ler. E a leitura, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque Deus, Ele quis transmitir a sua vontade, a sua obra, a sua missão, o seu reino, a sua luz, através de um livro. E para entender a respeito de um novo céu e uma nova terra, para entender a respeito da salvação em Cristo Jesus, para entender a respeito de coisas poderosas que Deus fez, faz e sempre fará, tem que ouvir Deus falar através das Escrituras. E não tem outro caminho. E lembra do tempo devocional que você precisa ter? Você precisa ler as Escrituras. Não ler de forma simplista, né? Só cumprindo e marcando lá. Não. Leia se deliciando nessas verdades. Existem outros livros que não são inspirados, tá?
O único livro que é inspirado é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas outros livros, que inclusive na loja IBK tem ali, que são muito importantes, muito edificantes. Mas eu quero enfatizar que para você ser um verdadeiro cristão e testemunhar sobre essa marca, você precisa exercitar e precisa ler as Escrituras. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque olha só o que o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí eu pergunto, você tem se apresentado a Deus como esse obreiro, como essa pessoa que não se envergonha do evangelho, que não se envergonha quando alguém pergunta a respeito da sua fé? Você tem se apresentado a Deus como um cristão genuíno, que sabe manejar bem a palavra da verdade? Eu quero incentivar você a refletir a respeito disso. Por exemplo, abram aí Joel, capítulo 2 e versículo 28. Seja no celular, na Bíblia normal mesmo, por favor. E ao encontrar, diga assim: encontrei. Vai dizendo, tá? Quem foi encontrando? Joel, capítulo 2, versículo 28. Mais alto, mais alto. Joel, capítulo 2, versículo 28. Às vezes, e de forma alguma, vocês me conhecem aqui, de forma alguma eu estou aqui apontando um dedo, tá, gente? Eu estou simplesmente fazendo você refletir a respeito. Como é que a gente tem priorizado essa palavra? Se a gente não sabe encontrar um texto bíblico, será que não é um sinal de alerta para a gente poder estudar mais a palavra? Decorar alguns livros? Será que a gente não precisa ligar um alerta a respeito disso? Uma coisa tão simples, mas a Bíblia está dizendo: procure apresentar-se a Deus aprovado. Eu e você precisamos respaldar, nós precisamos testificar aquilo que a gente crê, porque o mundo lá fora vai nos questionar, e vocês principalmente, sabe por quê? Porque logo logo vocês vão estar nas faculdades, nas universidades. E aí? Vai se envergonhar? Vai ficar isolado? Vai se moldar ao padrão do mundo? Apresente-se a Deus aprovado, habilitado. Apresente-se a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. E João capítulo 5, versículo 39 diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu sempre, ao subir nesse púlpito aqui, eu vou ministrar a respeito dessa palavra que é poderosa. Não tem, eu até joguei um livro uma vez aqui, não foi que o Antônio sempre me lembra desse episódio. Joguei um livro que não é inspirado, que não é testificado pelo autor e consumador da nossa fé, mas nós temos liberdade. E eu fico pensando nos cristãos que vivem em países perseguidos, que não têm o privilégio que nós temos de ter as escrituras, e se tiver, vai ser morto, vai ser preso, vai ser massacrado. E nós, num ar-condicionadozinho, pequenininho, grandinho, bonitinho, num ambiente tão aconchegante, tão gostoso, mas nós precisamos se tocar, acender o alerta e mudar de rumo. Porque o meu objetivo nessa noite é fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, é fazer você refletir a respeito da sua postura hoje como um cristão. Você é um cristão genuíno? Você é um verdadeiro cristão? Onde está a sua identidade? E por fim, eu queria dar essa última marca de um verdadeiro cristão. E um verdadeiro cristão, ele pede conselhos.
pede conselhos. Até porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros a gente acha sabedoria, se tem sabedoria. Na multidão de conselheiros. Agora, não procure conselhos em todo lugar não, tá certo? Não expresse, não fale a respeito dos seus sonhos para qualquer pessoa não, tá certo? Fale para pessoas que podem te ajudar, que podem te aconselhar de fato, que tem uma vida regrada e temente ao Senhor. Por quê? Porque Deus Ele não dá tudo para mim, ou melhor, Ele não deu tudo para mim, Ele não dá tudo para você. Ele dá um pouquinho para você, um pouquinho para o Dan, um pouquinho para você, um pouquinho para você, um pouquinho para mim. E na multidão, a gente mescla as informações que estão contidas na palavra e a gente toma decisões que agradam ao Senhor. Quer saber que curso vai cursar na faculdade? Quer saber com quem namorar? Quer saber onde vai investir o seu dinheiro? Pede conselhos. Não meta a cara não e faz do jeito que você quer não. Peça conselhos. Pedir conselhos nos ajuda a estar respaldado na palavra e agradar o Senhor. Não tem bicho de sete cabeças, não tem nada místico, simplesmente é algo sobrenatural que vem do eterno. E o grupo de louvor, por favor. Por favor, pense nessas marcas. Que tipo de marca você tem escanteado, tem colocado de lado e que Deus tem cobrado você nesta noite? Você tem tido a devocional, tem feito a devocional todos os dias, tem tido a sua hora silenciosa, você tem tido um momento de solitude, você tem doado o seu tempo, seus talentos, você tem investido tempo lendo, se dedicando. Você tem sido sábio ao tomar decisões? Eu confesso a vocês que eu tinha preparado uma outra mensagem, mas Deus Ele falou comigo assim: coisas precisam mudar. E precisa mudar para que o estilo de vida do verdadeiro cristão me honre e me glorifique no meio de uma geração perversa. E cara, vocês têm um privilégio, vocês são novinhos. E esse é o momento de mudar suas atitudes. E eu queria que você continuasse refletindo a respeito disso. Põe a mão no teu coração.